A cidade em que cresci era uma bela localidade no interior. Para ser sincero, era composta principalmente por fazendas, campos de cultivo, igrejas abandonadas e casas deterioradas, que eram a paisagem predominante ao nosso redor. A situação financeira não era das melhores, com impostos sobre a propriedade falidos chegando a $1.000 por ano. Com essa situação vieram muitos moradores peculiares. Até mesmo nosso vizinho era uma figura excêntrica, simpática, mas estranha, e é intrigante que as coisas não estivessem indo bem na cidade. No entanto, as coisas melhoraram um pouco para minha família quando meus irmãos e eu alcançamos a idade suficiente para trabalhar. Em uma época distante, quando o aplicativo Quente ou Não ainda era relevante, muitos anos atrás, eu combinei com uma garota chamada Kelly, com quem comecei a sair. Nossos planos se concretizaram no final do verão e continuamos nos vendo em setembro. Agora, já era início de outubro. Kelly e eu estávamos à procura de um encontro agradável e econômico. Infelizmente, na nossa cidade, as opções eram limitadas. Continuamos explorando trilhas, mas não encontramos muitas opções de comida. Foi nesse momento que decidimos pegar o carro e seguir por uma rota desconhecida. Então, pegamos uma nova rota no carro, em direção a algum lugar onde nenhum de nós tinha estado antes, só para encontrar algo. Encontramos este pequeno restaurante, em um estacionamento aleatório ao lado da estrada. Tinha lugares ao ar livre, então fomos lá. Era um dia quente e nublado quando chegamos e nos sentamos em uma mesa fora do restaurante. Estávamos lá por 45 minutos a 1 hora, e depois que saímos, pudemos ver que uma névoa se intensificou. Continuamos a dirigir por esse caminho que nunca tínhamos visto antes, uma estrada deserta, com apenas campos abertos, e terras agrícolas em ambos os lados, com árvores e bosques em partes. Então, passamos por algo diferente. Era um sinal para um canteiro de abóboras, só que era um sinal muito simples, não um grande outdoor. Era uma placa de madeira que dizia colheita de aboboras, com uma seta apontando para a direita. Logo atrás da placa, havia uma entrada de terra cortando o campo. Através da neblina, vimos uma casa, na qual decidimos entrar. Foi uma decisão de impulso, mas ambos concordamos que queríamos conferir. Por que não? Dirigimos fora da estrada para a calçada, passando pela casa até a área dos fundos, que estava coberta por árvores em ambos os lados, criando uma espécie de bosque. Lá, encontramos um grande canteiro de abóboras, que era uma verdadeira fazenda de abóboras. Vimos pelo menos 200 espalhadas por todo o lugar, e foi exatamente isso que a neblina nos permitiu ver. Estacionamos ao lado de uma velha caminhonete, o único veículo visível na propriedade. Notamos um casal mais velho sentado no deck dos fundos da casa quando saímos do carro. Quando nos aproximamos, os dois se levantaram e nos cumprimentaram. Eu disse que estávamos ali para colher abóbora, e a mulher disse com um sorriso: "Seja bem-vindo, escolha o que quiser." Perguntei a ela quanto custaria uma abóbora, e ela respondeu que era de graça. Ficamos surpresos. A neblina estava agindo como uma espécie de barreira, então não conseguimos ver claramente os dois. Foi um pouco assustador, mas eu ainda conseguia ver que o velho estava sorrindo para Kelly. Seu sorriso era muito depravado, o que foi meio nojento. Nós dois agradecemos e começamos a entrar no canteiro de abóboras. Muitas das abóboras estavam danificadas pela umidade e não pareciam muito atraentes. O terreno também estava meio molhado da neblina, eu acho, e algumas das abóboras pareciam molhadas e enlameadas. Foi difícil encontrar uma realmente legal. Eventualmente, encontramos uma que estava grande e saudável, que acabei escolhendo. Era pesada. Eu a trouxe para o deck dos fundos, onde o casal simplesmente não estava mais. Perguntei a Kelly se deveríamos simplesmente ir embora. Ela disse que provavelmente parecia que estávamos autorizados a partir, pois já tínhamos agradecido ao casal, e eles não pareciam estar lá. Então, voltamos para o carro, e eu comecei a fazer uma curva na entrada de terra para sair, quando ouvimos alguém gritando lá fora. Nós dois nos assustamos e viramos o rosto em direção à casa, de onde vimos um homem de meia idade com um boné gritando: "Ei, pare,
Baixei a janela, e ele colocou o rosto pela janela e gritou: "O que diabos vocês estão fazendo? Estou ligando para o 911. Eu disse: "O que fizemos?" Ele disse para colocar a abóbora de volta agora. Kelly e eu, conversando um com o outro, tentamos explicar ao homem que o casal mais velho nos disse para levar tudo o que quiséssemos. Presumi que eles fossem os pais dele. O homem disse: "Casal mais velho? Do que você está falando?" Eu respondi: "Você é filho deles, certo?" Ele disse: "Eu não tenho pais." Kelly e eu, igualmente confusos, nos olhamos. Eu disse: "Senhor, havia um casal mais velho sentado no deck traseiro há 10 minutos, e eles nos disseram para pegar o que quiséssemos." O homem disse: "Não há nenhum casal mais velho aqui." Ele perguntou onde estava a abóbora, e eu disse a ele que estava lá atrás. Deixei a porta do carro destrancada, e ele pegou a abóbora. Ele disse que, se algum dia voltássemos ali, ele atiraria em nós. Então, cuspiu no chão e voltou para a casa dele. Nós saímos de lá, estávamos tão confusos quanto poderíamos estar. Consideramos a ideia de que talvez fosse uma piada, mas isso seria uma verdadeira piada de mau gosto. Eu brinquei com ela dizendo: "E se eles fossem fantasmas?" E Kelly disse para parar, claramente assustada. Mas depois, tive arrepios só de pensar no que tinha dito. Houve silêncio no carro por alguns segundos, e eu sei que ambos estávamos pensando nessa ideia. Por curiosidade, um dia, meus 2 irmãos foram para aquela fazenda de abóboras para colher abóbora. Eles compraram uma com o cara que vimos, e o questionaram sobre a fazenda, e se ele morava lá com alguém. O homem disse que morava lá sozinho. Isso foi perturbador de ouvir, de verdade. Não faz o menor sentido. Será que o homem mentiu sobre o casal mais velho que estava lá? Eu não sei, talvez sim. Mas a pergunta que mais me assusta é: e se ele não estivesse mentindo, e realmente morasse sozinho? Então, quem eram essas pessoas?